Nós vamos ter uma apresentação com o pessoal da CELEG, que é o Centro de Estudos Legislativos aqui da Câmara Municipal. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com a doutora Ieda e com o doutor Barcarim, que é o nosso procurador legislativo, procurador-chefe aqui da nossa Procuradoria. Então, pedir a gentileza de que eles podem ocupar a mesa aqui na frente. Lembrando que precisa falar o microfone, porque a gente está com tradução de Libras também, então é importante para elas poderem ouvir o áudio. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço a presença de vocês, é muito importante vocês estarem aqui, porque cada legislatura, em média, a Câmara se renova na taxa de 40%. Né? E não pense vocês, eu estou aqui há 30 anos, e não pense vocês que sempre foi assim, que as pessoas começam o mandato recebendo a quantidade de boas informações, de qualificadas informações que vocês estão recebendo. Antigamente, o cara começava o mandato, começava a legislatura e mais ou menos ele sabia onde era o gabinete dele e ficava por isso mesmo. Né? E você perdia pelo menos um ano aí para você saber descobrir onde que era a sua vaga de garagem e o banheiro mais próximo. Né? Era mais ou menos assim. Então, é muito importante que vocês estejam, participem desses eventos digamos assim, de iniciação, porque você vai conseguir exercer, o seu parlamentar, a sua equipe vai conseguir exercer um mandato com muito mais leveza, com muito mais praticidade. Né? Então, eu acho que tem muita gente também pela internet, eu suponho, porque também é muito prático, é muito conveniente isso. Mas é importante que vocês participem. Em primeiro lugar, eu queria, antes de falar do CELEG, eu queria falar que é muito importante que vocês participem disso, porque não é obrigado, mas você vai ganhar tempo, você vai ganhar em agilidade. Agora, falando especificamente do CELEG, eu estou procurador-geral legislativo, e a Ieda é minha procuradora adjunta. E já há algum tempo a gente percebeu na Câmara que a gente tinha na Procuradoria uma produção jurídica muito intensa, bastante intensa. E a Câmara, por ser o maior parlamento local, municipal do país, e um dos maiores, o maior da América Latina, o que a gente produz aqui, e a cidade de São Paulo, tendo o tamanho que tem, tendo os problemas que tem, então, qual o resumo disso tudo? A gente consegue. Eu duvido, os outros municípios, todos os outros 5.500 municípios do país, eles têm questões jurídicas e problemas jurídicos que nós temos. Duvido que tenha mais do que nós, outros do que nós. Nada supera a Câmara de São Paulo em termos de parlamento local, em termos de questionamento jurídico, e a própria cidade de São Paulo. O próprio executivo também é a mesma coisa. Nada supera. Quando o vereador Ricardo Nunes, o prefeito Ricardo Nunes era vereador, a gente sempre conversava com ele, eu tinha muita ligação com ele, e ele falava, cara, é muito mais fácil ser governador de São Paulo do que ser prefeito de São Paulo. Assim, é muito menos desgastante, né? Porque aqui a cidade de São Paulo é gigante. Então, como a gente tinha muita questão acumulada, jurídica acumulada, a gente primeiro veio a iniciativa da escola do parlamento, e a escola do parlamento, vocês vão perceber depois com a fala do Gustavo, que ela é mais aberta, o foco dela é mais aberto, ela é mais, digamos assim, multidisciplinar. E é bom que assim seja, ela foi feita para isso mesmo.
Só que a produção jurídica, como isso aqui é uma casa legislativa, é um parlamento, as questões jurídicas e a produção jurídica, os questionamentos jurídicos são de tal magnitude que justifica um destacamento de gente só para ajudar a difundir o conhecimento que a gente acaba produzindo aqui. Então, a gente começou a experiência do SELEG com um ato de mesa, o ato 1412/18, e depois a gente introduziu o SELEG, criou o SELEG, passou esse ato para a lei, porque dá mais estabilidade, fica mais fácil, fica mais estável você ter como eu vou dizer, uma instituição, né, uma organização calçada em lei para fora do que quando você tem um ato, porque a qualquer momento ele pode mudar muito, muito fácil. O fato é que a gente colocou o SELEG em lei, e isso nos possibilitou de imediato, a gente tem feito vários trabalhos, e a gente tem, por exemplo, nós estamos fazendo um convênio com todas as faculdades de Direito de São Paulo. Para quê? Para que a atividade jurídica da Câmara, as reuniões nas comissões permanentes e nas CPIs tenham validade como estágio, como que chama aí? Validação como estágio obrigatório, como atividade jurídica. Né? Por quê? Porque a nossa ideia é que a médio e longo prazo, todos os operadores jurídicos que tenham se formado em São Paulo, que tenham se graduado em São Paulo, o processo legislativo não seja um bicho de 7 cabeças. Porque na faculdade eu aprendi, por exemplo, primeiro era processo civil e penal. Era o processo judicial, não era o processo legislativo. E a nossa ideia, então, que dentro com esse convênio, e trazendo esses operadores para dentro, via SELEG, que todos, o juiz, o promotor, o defensor público, o procurador do Estado, o procurador tenham já um conhecimento sobre o processo legislativo, não seja um ilustre desconhecido. Então, com isso, quando a gente transforma o SELEG em lei, isso viabiliza, isso se transforma em realidade. O que a gente acaba fazendo, por lei, é assim, a gente promove o aperfeiçoamento intelectual, profissional e tecnológico dos próprios membros da carreira, que foi uma demanda que a gente notou que precisava, precisava atualizar, inclusive tecnologicamente, os procuradores, tinha que ter uma coisa voltada, uma organização voltada para pensar nessa atualização constante dos procuradores. E a gente organiza e produz cursos, congressos, seminários e similares para o público interno e externo, de modo a ampliar o acesso ao conhecimento jurídico. O que é conhecimento jurídico? Justamente o conhecimento jurídico voltado para a produção legislativa, para o processo legislativo, porque isso não tem aí fora. O processo legislativo fora da Câmara de São Paulo, ele é muito escasso. Não que não tenha câmaras municipais, não tenha a riqueza do processo legislativo que nós temos aqui. Quer dizer, por quê? Porque quando a gente produz um plano diretor estratégico, o plano diretor da cidade de São Paulo assim, não há plano diretor que pareça com o plano diretor de São Paulo. Então, o processo legislativo ligado a esse plano diretor, ele é muito mais rico. Né? Então, a ideia é organizar cursos e seminários para a gente difundir, para a gente dividir esse conhecimento jurídico. E aí, claro, a gente estabelece convênios, acordos de cooperação similares com a finalidade de realizar eventos, estudos, pesquisas e análises jurídicas. A gente tem, por exemplo, um convênio com a Universidade de Lisboa, a gente tem um convênio com a Universidade de São Paulo sobre legística, que é o saber ligado à produção de leis, como produzir leis, como avaliar o impacto legislativo, etc. Eu não vou me perder muito tempo com isso. E também o SELEG fica responsável pela produção anual da nossa revista, que é onde a gente coloca os principais pareceres e as principais peças processuais e decisões judiciais que impactam o processo legislativo e que são relevantes, são os mais relevantes. Felizmente, a gente tem uma taxa aí de sucesso bastante alta frente às investidas que a gente recebe, em geral, do Ministério Público,
tentando interferir no processo legislativo e não interferir na lei, como é o correto depois por ação direta. Então, eu queria só trazer essa introdução. O CELEG é um centro de estudos para a gente democratizar com o público interno, com os gabinetes, mesmo com o público externo, as questões ligadas ao processo legislativo e as questões jurídicas que são levantadas, as jurisprudências que dizem respeito ao processo legislativo. Então, a título introdutório, é mais ou menos isso que é o CELEG, essa é a missão dele. E por ser específico, aí paralelamente à Escola do Parlamento, ele funciona paralelamente à Escola do Parlamento, porque a Escola do Parlamento fica, então, com os assuntos mais transversais, com os temas que interessam a cidade de São Paulo, que interessam a população de São Paulo, mas que não são estritamente jurídicos, focadamente jurídicos, né? E, claro, a gente acaba fazendo também muita coisa junto com a própria Escola do Parlamento, porque às vezes as coisas, os assuntos se intercruzam e a gente faz junto, né? Mas é para a existência das duas organizações, vamos assim dizer, aqui dentro, elas visam isso, é dividir carga mesmo, é dividir trabalho, porque tem bastante coisa. Obrigado. Então, partindo aí do que o Dr. Baccarin já explicou aqui, dando o início do que é o CELEG, né, é relativamente um centro de estudos recente, porque existe desde 2018, mas exatamente pela competência, abrangência dos trabalhos da Câmara, nós já conseguimos realizar vários eventos com finalidades específicas, doutrinárias, acadêmicas, ou também dirigido ao público em geral. Então, eu vou passar rapidamente só alguns exemplos, mostrando fotos, enfim, de alguns eventos que nós fizemos. Esses slides também depois podem estar à disposição, mas o importante da gente mostrar rapidamente esses eventos é para dizer para vocês, acompanhem os eventos promovidos e organizados pelo CELEG. Todos esses estão no site da Câmara, todos esses estão no YouTube, pela Escola do Parlamento, também a maioria deles foi feita mesmo em parceria com a Escola do Parlamento. Então, só para dar uma dimensão rapidamente, essa primeira foto, nós fizemos esse congresso Luso Brasileiro de Legística, que é essa ciência que estuda a qualidade das leis, como o Dr. Baccarin bem colocou, e nós trouxemos o maior nome da doutrina de legística, que é uma ciência relativamente nova para o Brasil, mas na Europa já muito, desde os anos 70, e é o maior nome em língua portuguesa, que é o Carlos Blanco de Moraes, esteve aqui no nosso congresso, apoia o nosso convênio que nós temos com a Universidade de Lisboa, e temos bastante material sobre isso, que trata da qualidade das leis, como o Dr. Baccarin falou, sem, obviamente, querer adentrar no mérito, mas visando ordenar, visando trazer mais clareza para o texto, visando dar mais previsibilidade de como se faz um bom projeto de lei. Então, temos bastante material para, se for o caso, vocês acessarem, né? Fizemos também, por exemplo, esse da Lei Complementar 173, foi um evento online que nós fizemos durante a pandemia. Não paramos, claro, mas nós trouxemos esse exemplo para mostrar como nós trabalhamos um tema bem no momento que ele estava em discussão. Essa lei complementar trouxe muitas questões para quem era servidor público, muitas questões à época sobre pandemia e licitação, por exemplo, dispensa de licitação. E já durante o ano de 2020, isso foi em dezembro de 2020, fizemos esse evento com a presença do então diretor da Faculdade de Direito, Floriano Azevedo Marques, que hoje é ministro do TSE. Na sequência, nós temos aí um congresso de advocacia pública no Legislativo. Fizemos com alguns parceiros, a Proleges, a Ampal, né? E nesse congresso, por exemplo, nós tivemos a presença de procuradores legislativos do Brasil inteiro. Na foto ali de baixo, nós temos um simpósio sobre os 30 anos da Lei Orgânica, que nós trouxemos mais para mostrar, na verdade, um livro que foi lançado também, que é um livro que traz a Lei Orgânica comentada artigo por artigo,
Também foi um evento que nós pudemos fazer só em 2023, porque os 30 anos da Lei Orgânica foi em 2020, mas também estava no meio da pandemia, mas em 2023 conseguimos fazer o evento e lançarmos o livro. Também ele está disponível aí nas livrarias, acho que ele não está de graça, mas certamente na biblioteca da Câmara tem. Nós temos também lá na Procuradoria, e tem a Lei Orgânica, que é a Lei 0, de 1990, comentada passo a passo. Nesse ano de 2024, fizemos o 2º Congresso Luso-Brasileiro de Legística, onde nós tivemos a oportunidade de receber vários professores da Universidade de Lisboa. Como nós podemos ver na foto de baixo, na do meio, o resultado, um dos resultados desse congresso foi a assinatura desse termo de convênio que o Dr. Bacarin comentou, entre a Câmara, a USP e a Universidade de Lisboa. Temos aí o fotinho da assinatura, com o professor João Tiago, da Universidade de Lisboa, o Dr. Paulo Bacarin, e a doutora Ana Elisa Bechara, que era vice-diretora da Faculdade de Direito da USP. Tivemos também uma jornada de direito à saúde, que foi um evento muito interessante, com muita participação popular, onde nós discutimos, por exemplo, direitos ou dúvidas de usuários de plano de saúde, e nós fizemos em parceria com a OAB, então um evento destinado ao público externo mesmo. E acho que vale comentar o curso de CPI, que é um curso que está disponível no YouTube da Câmara, da Escola do Parlamento, eu acho, que foi um curso feito pelo nosso procurador Ricardo Teixeira, e tem o mesmo nome do presidente, mas nosso procurador, Ricardo Teixeira. É um curso muito interessante sobre CPI, que aborda a criação da CPI, temas polêmicos como sigilo, prisão em flagrante, enfim, é um curso de 1 mês. Toda segunda-feira ele ocorreu, acho que período da manhã, mas ele está todo disponível no YouTube. E, por fim, acho que o último grande evento que nós fizemos foi em dezembro desse ano, dia de comemoração do Dia do Procurador Legislativo, e fizemos a posse também dos novos procuradores. Acho que era isso. Se o doutor Bacarin quiser comentar mais alguma coisa. Não, eu queria que você voltasse um pouquinho, só para finalizar, para fechar. Volta mais. Volta no nosso livro de legística. Ah, não está aí? Bom, mas está lá o Congresso Luso Brasileiro. Uma coisa que é muito interessante que eu queria deixar registrado. Quando nós saímos para fazer os convênios, para atrair os estudantes de direito para o processo legislativo, para a atividade jurídica legislativa da Câmara, nós levávamos algumas coisas, um exemplar da nossa revista e um texto explanando qual era o propósito de trazer esses alunos para conhecer o processo legislativo. E esse Congresso Luso-Brasileiro de Legística, o primeiro, ele acabou virando um livro de legística. E a gente levava esse livro para todas, quando a gente visitava, levava um exemplar da Lei Orgânica, levava a proposta de trabalho, levava a nossa revista, e levávamos esse livro como para doar para a biblioteca dessa faculdade, dessa universidade. E, para nossa surpresa, quando nós chegamos no Mackenzie, na Universidade de Mackenzie, na Faculdade de Direito, quando nós fomos dar o livro de legística, o professor encarregado falou: não, obrigado, esse livro a gente adota aqui na graduação. Nós já adotamos, é livro, todos os alunos têm, obrigado. E a gente nem sabia que o livro que foi produzido de um evento que foi feito aqui pela gente, pela Procuradoria, já estava sendo adotado de regra, de ordinário, como livro na graduação, para ensinar as pessoas os aspectos, para trazer o conhecimento sobre legística. Isso deixou a gente muito, muito contente, porque a gente nem sabia, né? Então eu queria fazer esse registro que a nossa produção jurídica já está sendo inclusive adotada numa faculdade de direito relevante como Mackenzie, e talvez até em outras fora de São Paulo, que a gente nem está sabendo. Então é esse registro que eu queria fazer. Obrigado. Só se alguém tem alguma pergunta.
Então, gostaria muito... Então, gostaria muito de agradecer a participação do nosso procurador, Dr. Paulo Bacarin, da doutora Ieda, procuradora adjunta, nesse nosso encontro. Muito obrigada.